E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da energia mecânica. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um garoto quer atirar um pedregulho de massa igual a 50 gramas num passarinho pousado em um galho 5 metros à sua frente e 2 metros acima do seu braço. Para isso, utiliza um estilingue em que cada elástico se estica de 1 centímetro para uma força aplicada de 1 newton. Observe o quadro. Se a intensidade da força elástica vale 1 newton e o deslocamento sofrido a partir da posição de equilíbrio de cada elástico vale 1 centímetro, 0,01 metro, a lei de Hooke nos fornece que a constante de mola K de cada elástico é igual a 100 newtons por metro. Dando sequência, o garoto aponta em uma direção a 30 graus da horizontal. De que distância deve puxar os elásticos para acertar no passarinho? Para resolver o exercício, eu vou começar determinando a equação da trajetória descrita pelo pedregulho de massa m. A partir daí, o valor da velocidade inicial de lançamento, representada por V0, surge naturalmente. Após determinar o valor de V0, eu vou recorrer ao princípio de conservação da energia mecânica, a fim de determinar a deformação, ou se você preferir, o deslocamento, sofrido a partir da posição de equilíbrio de cada elástico e representada por Z. Muito bem, vamos, portanto, começar equacionando essa trajetória na direção do eixo X. Nessa direção, o movimento é retilíneo e uniforme. Sendo assim, eu posso escrever que a posição final x é igual à posição inicial x0 mais a velocidade inicial na direção do eixo x vezes o tempo t. O pedregulho parte da origem do nosso sistema de coordenadas. Sendo assim, x0 é igual a 0. Logo, a posição final x é igual a v0x, dado por v0 vezes o cosseno de θ, muito bem, vezes o tempo t. Consequentemente, o tempo fica dado pela razão x sobre v0 vezes o cosseno de θ. Vamos agora equacionar o movimento na direção do eixo y. Nessa direção, o movimento é retilíneo, uniformemente variado. Sendo assim, eu posso recorrer à seguinte expressão. A posição final y é igual à posição inicial y0 mais a velocidade inicial na direção do eixo y vezes o tempo t mais 1 sobre 2 vezes a aceleração na direção do eixo y vezes o tempo ao quadrado. Mais uma vez eu reforço, o pedregulho parte da origem do nosso sistema de coordenadas. Sendo assim, y0 é igual a 0. Logo, y fica dado por v0y é v0 vezes o seno do ângulo θ. Portanto, v0 vezes o seno do ângulo θ vezes t, mais 1 sobre 2 que multiplica a aceleração na direção do eixo y, dada por menos g. Observe que a aceleração da gravidade local está na mesma direção, porém sentido oposto ao referencial adotado, justificando o sinal negativo, vezes o tempo ao quadrado. Muito bem, sendo assim, y é igual a v0 vezes o seno de θ vezes t, dado por essa razão, x sobre v0 cosseno de θ, menos, observe a regra de sinal, menos 1 sobre 2 vezes g, vezes o tempo ao quadrado. Então, nós temos x ao quadrado sobre v0 ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ. Simplificando v0 com v0, obtemos, enfim, a equação da trajetória do pedregulho de massa m. Y é igual a x, que multiplica a tangente de θ. Lembre-se que a tangente é dada pela razão, seno sobre cosseno, menos, agora nós temos g
vezes x ao quadrado sobre 2 V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Muito bem? Observe a expressão obtida e todos os cálculos realizados até aqui. Substituindo agora os dados fornecidos, temos condições de determinar V0. Então vamos lá. A posição y é igual a 2 metros, portanto 2 é igual. A posição x é igual a 5 metros, portanto 2 é igual a 5 vezes a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Muito bem? Menos g, 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a posição x ao quadrado, portanto, 5 ao quadrado, sobre 2 que multiplica V0 ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado de 30 graus. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, elevado ao quadrado, nos fornece 3/4. Observe mais uma vez a expressão obtida e todas as substituições realizadas. Bom, a partir daqui nós vamos encontrar que 2 é igual a 5 vezes a raiz de 3 sobre 3 menos, efetuando os cálculos nesse último termo, você vai encontrar menos 490 sobre 3 V0 ao quadrado. Muito bem? Bom, 2, portanto, é igual. O mínimo múltiplo comum aqui é 3 V0 ao quadrado. Ou melhor, eu vou fazer da seguinte forma. Nós temos 490 sobre 3 V0 ao quadrado. Tudo isso é igual a 5 raiz de 3 sobre 3 menos 2. Muito bem? Logo, nós vamos encontrar 5 raiz de 3 menos 6 sobre 3. Simplificando aqui o número 3, vemos que a velocidade inicial ao quadrado é dada por, então vamos lá, 490 sobre 5 raiz de 3 menos 6. Efetuando os cálculos, você vai encontrar que V0 ao quadrado é aproximadamente igual a 184,21. Extraindo a raiz quadrada, você vai encontrar que V0 é aproximadamente igual a 13,57 metros por segundo. Observe o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora em busca do valor de Z. Para fazer isso, eu vou arrumar um espaço no quadro, já estou de volta. Dando sequência, admitindo desprezíveis as forças dissipativas no movimento dos dois elásticos e do pedregulho, eu posso afirmar que, lá no estilingue, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Sendo assim, a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial é igual à energia cinética final mais a energia potencial final. O pedregulho parte do repouso, consequentemente, a energia cinética inicial é nula. Logo, no início da análise do movimento, só há energia potencial na forma elástica. Portanto, aparece aqui K vezes Z elevado ao quadrado sobre 2. Como nós temos dois elásticos, esse valor fica multiplicado por 2. Muito bem? E isso é igual a energia cinética final é dada por 1 sobre 2 vezes a massa vezes a velocidade inicial de lançamento
ao quadrado. Admitindo que os elásticos adquirem a posição relaxada após o pedregulho se soltar do estilingue, a energia potencial final vai para zero. Muito bem? Logo, K vezes Z elevado ao quadrado é igual a mv0 ao quadrado sobre 2 e, portanto, Z ao quadrado é igual a mv0 ao quadrado sobre 2K. Substituindo os dados, nós vamos obter a massa M é igual a 50 gramas e, portanto, 0,05 kg, vezes a velocidade inicial ao quadrado, 184,21. Tudo isso dividido por 2 vezes K. O cálculo estava aqui ilustrado. K vale 100 newtons por metro. Sendo assim, Z elevado ao quadrado é aproximadamente igual a 0,0461. 0,0461. Consequentemente, extraindo a raiz quadrada, vemos que Z é aproximadamente igual a 21,5 centímetros. Muito bem? Antes disso, você vai encontrar Z aproximadamente igual a 0,215 metros. Muito bem? Observe o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.